Olá, eu sou Camila Soares e hoje eu vou mostrar para você a história do Eloy Dávila, fundador da Flytour, uma das principais companhias de turismo do Brasil. História de sucesso nos inspira e para turbinar a sua mente com bons exemplos, toda semana eu vou postar aqui no canal a história de um empresário brasileiro e te mostrar que o obstáculo faz parte do sucesso. Vamos nessa! Então, esse é um espírito também muito grande. Eu sou o 14º filho de uma família de 15 e minha mãe morreu de parto. Então, meu pai deu todos os filhos e eu comecei a vender pastéis no bairro. Só que eu já tinha um sonho de viajar, sair dali ou talvez buscar uma vida melhor. E quando eu chegava em casa, os motoristas de ônibus e os cobradores, já que eu tinha um irmão que era cobrador de ônibus, diziam para o meu irmão e ele falava para minha irmã. Claro que quando eu chegava em casa, mesmo que eu tivesse vendido os pastéis, eu apanhava um pouco porque eu fugia. Eu ia para o centro de Porto Alegre, ou de bonde, ou de ônibus, eu ia. Quer dizer que eu já gostava do novo. Aí eu comecei a fugir de casa, então, com um pouco de medo de apanhar, eu comecei a fugir de casa. Então eu fugi a primeira vez e fui para o centro de Porto Alegre. Aí lá eu fiquei em frente ao mercado, passava o bonde, eu fui preso pelo juizado de menores. E eu fui parar no juizado de menores. Um bom tempo depois, meu pai apareceu lá, eu menti meu nome, claro, não queria voltar para casa. Menti meu nome, meu pai apareceu lá e eles me trouxeram para casa. Acho que não durou 6 meses, eu fugi de novo. E aí eu sabia que eu não podia ir para Porto Alegre. Todo mundo falava em São Paulo, São Paulo, São Paulo. Eu falei, poxa, agora eu tenho oportunidade. Quer dizer, eu tinha 8 anos e meio. Aí na carona eu vim, sempre mentindo para o motorista que eu ia em algum lugar. Então eu vim para Xolau, depois eu vim para Feliz, eu vim para Caxias, dormi em final de ônibus, campo de futebol nas arquibancadas, e vim. E passei por Lages, eu vim embora. Rio Negro, na cidade aqui de divisa com o Paraná, em Mafra. Lá eu trabalhei numa padaria. E aí tive uma briga com o padeiro e chamei ele de corno. Ele quebrou meus 2 dentes da frente. Então. Voltei para São Paulo de novo e eu tive aqui uma trajetória muito difícil. Então, quando tinha dinheiro, ia para os albergues. Quando tinha dinheiro, você dorme na rua. Ali, eu parei muitas vezes no viaduto do chá. Falei, acho que aqui não vou mais. E quando eu volto lá, eu me lembro disso. E eu conheci um senhor. Eu estava sentado lá na Praça da Sé. Ele encostou, perguntou o que eu estava fazendo e me levou para a casa dele. Ele era um adventista, a mulher também, um ex-militar, aposentado. Até que eu arrumei um emprego numa casa de malas, aqui na estação rodoviária, onde eu entregava as malas. As pessoas vêm do interior fazer compra, compram as malas, passavam lá, compravam as malas e eu entregava nos pequenos hotéis que tinham em volta da rodoviária. E eu não via minha irmã, eu não via minha família. Mas eu sentia que eu estava atrapalhando um pouco essa família. Aí fui para as ruas de novo. E aí foi mais difícil, porque você conseguir dinheiro para dormir no albergue é muito mais difícil, você estando um pouco maior, já não é uma criança tão pequena. Mas eu tive muita sorte como vendedor, sempre aqui. Eu vendi porta-vasos, eu trabalhei em obra, eu fiz tudo o que se devia fazer. Eu acho que essa etapa, para mim, foi um aprendizado muito grande. Até hoje eu faço qualquer coisa, não tenho, isso eu não vou fazer. Eu vou e faço. E eu sempre falo que aquele que faz sabe. O que eu passei foi um aprendizado muito grande. Uma escola que eu não queria ninguém. E aí eu consegui, então, tirar minha carteira do trabalho. Peguei um ônibus com esses 3 amigos e fui para o Rio de Janeiro. Imagina, eu nunca tinha visto praia.
nunca tinha visto mar. Cheguei no Rio de Janeiro, nós fomos para uma pensão, os três. Não tinha muito dinheiro para muitos dias, não. E eu peguei uma insolação. Fiquei 14 dias no pronto-socorro, lá no Botafogo, onde tinha o campo do Botafogo. E aí, quando eu voltei para a pousada, o dono estava esperando o dinheiro, porque eles disseram que eu estava no hospital e quando eu voltasse, nós íamos pagar. Aí fugimos pelo telhado e fomos para Copacabana. Então, uma história mais difícil, talvez, do que a de São Paulo, né? Porque no Rio de Janeiro você não tem muito o que fazer. E aí eu comecei, então, a lavar carro, guardar carro em Copacabana, fiquei um bom tempo, mas era muito difícil. Dormia na rua ou dormia em albergues. Até que eu conheci um guia turístico da Stella Barros Turismo, Paulo Geraldo Silveira Tavares. E aí esse senhor, então, me levou para o escritório dele, uma agência de viagem, a Stella Barros Turismo, e me apresentou para a vovó Stella. E ela me pegou, então, como boy. Mas até então ela não sabia que eu morava na rua. E aí ela começou. Imagina, eu não tinha os 2 dentes da frente. Eu falava calça, carção, soldado. Não falava português, nada. Eu falava muito mais melhor de bom. Então ela queria tirar, e ela era muito brava, dona. Então, uma pessoa maravilhosa. Então ela foi me ensinando, me levou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Odontologia, ali na URCA. Lá eu fiquei um pouco como cobaia, mas eles me ajudaram muito, né? Acho que foi fantástico o que fizeram comigo. Ela me ensinou muito do português que eu sei hoje, já que eu não voltei à escola até o dia de hoje. Eu acho que a escola da vida foi o que me ensinou. E eu fiquei um bom tempo com ela, até que a dona Stella descobri que eu estava na rua, 15, 20 dias depois, ela me deixou dormir lá, num sofá. Então você vai em todas as fly tours do Brasil, hoje tem um sofazinho lá. Porque ela falou, você vai dormir aqui, guri. Mas pela manhã eu quero meu café pronto e os dentes escovados. Eu praticamente posso dizer que não fiz nada sozinho. E aí eu entrei nas linhas aéreas paraguaias, sem falar espanhol também, absolutamente nenhum. Eu aprendi muito rápido a vender. Me tornei um líder de venda lá, mas fui mandado embora 4 vezes, porque eu sobrevendia. Mas a ideia toda é que a 4ª vez que me mandaram embora, eu falei, agora eu tenho que startar alguma coisa. E aquele momento não era startar, era aventurar. A palavra era aventura. Empreendedorismo era aventura. E eu fui aventurar. Então eu conheci um amigo que tinha uma agência dentro do Hotel São Rafael, na Avenida São João. E aí eu fui lá para uma mesa com ele, peguei uma representação de um hotel que eu conhecia muito no Paraguai, era um hotel cassino, era uma empresa chilena, muito forte no Chile, com 2 hotéis no Paraguai, e comecei a representá-los. E aí abri, então, a ideia de que eu não podia mais ser empregado de alguém. Hoje eu tenho uma empresa de 45 anos, vai fazer agora a Flytour. Nós empregamos, entre as redes de franquia e a Flytour, mais de 3.600 colaboradores, sendo mais de 2.000 direto conosco. Hoje o grupo vende 500 mil bilhetes aéreos por mês. São muitos Boeings e Airbus lotados por dia. Eu diria que nós lotamos 22 Copacabana Palace por dia, em termos de hotelaria. Você não pode empreender e vender no dia seguinte o seu negócio. Você tem que empreender e ganhar e sobreviver sobre isso. Depois vender. Isso é empreender. É você provar para você mesmo que você conseguiu executar, entregar. Não basta você ter 30 diplomas. Não basta. Você tem que ter o conhecimento. Que foi o que esses gurus que eu tenho na minha vida me trouxeram. Mas o fazer é importante. Fazer é tudo para mim. Adoro fazer. Não importa o que fazer, fazer. Por mim e pelos demais. Nós temos uma operadora, nós temos uma empresa de eventos também, que já é líder de mercado hoje.
A consolidadora, ela hoje é a número 2 no mercado. A Business Travel, então, que atende empresa, é a empresa número 1 no mercado. É muito difícil você estar nesse tamanho, numa crise desde 2013, né? Esta vivência que todas as crises, eu acho que eu passei por 14, 15 planos econômicos nesse país como empresário, é uma sobrevivência muito grande e é um aprendizado também. E eu sempre me preparei nas crises, para o final dela, absorver então os clientes quando eles retornam. Quando o crescimento vem, você tem que estar pronto. Foi muito difícil esses últimos anos no Brasil, mas a minha indústria não começou ainda, ela é embrião. Então nós temos muita coisa a fazer. O turismo é embrião. E eu acho que o meu maior erro foi em algum momento não acreditar em alguma ideia que eu não tenha feito, que eu deixei de fazer. Em algum momento eu freiei, porque eu queria ter 5.000 funcionários hoje. Bom, agora tenho um sonho de criar uma empresa onde eu possa trabalhar um pouco com startups. Entre aqui, Estados Unidos e Europa, às vezes você não tem oportunidade. E o que acontece com as startups ainda é a falta do conhecimento em administrar o sonho de vida dele. Eu administrei por muitos anos sem conhecer nada. Então, eu acho que eu constituí uma equipe. Eu sempre falo que uma estrela não brilha sozinho. Você não faz absolutamente nada sozinho. A gente constituiu uma empresa. Eu fui ajudado a chegar aqui, eu ajudei a chegar aqui outras pessoas. Então, é isso que eu quero fazer. Nós gostamos muito do planejamento estratégico e a longo prazo, o que você pode fazer no futuro, porque quando você entra numa empresa, você tem mais de 2.000 funcionários, aquilo não pode te apavorar, né? Você precisa saber o que fazer o amanhã. Essa foi a história de um homem simples que sobreviveu a vários furacões com planejamento e execução. Eu espero que tenha te inspirado de alguma forma. Até mais!